Vamos então prosseguir, e agora eu vou caminhar um pouquinho mais rápido aqui com os slides, para a gente retomar essa ideia do reino, como é que isso tem a compreensão no Antigo Testamento, para a gente de fato ter como entender qual é a ideia que temos no Antigo, para poder chegar no Novo. O que a gente vai ter, né? A restauração que Deus propõe começa na história com Abraão. Abraão é o pai, né, da nação de Israel, é chamado aí por Deus, recebe a promessa, migra para a terra de Canaã e recebe a espera do filho, como a gente falou, né, essa atitude de obediência que Deus vai honrar, que é sinal de fé, envolve essa chamada e depois uma aliança também que tem a ver com terra, bênção e descendência. Aí, o que a gente vai ver? Uma coisa interessante, né, que não parece tão claro. Abraão, hoje a gente sabe que ele vem numa rota de imigrantes que saem daquela região lá de Ur dos Caldeus, numa época em que as condições são mais interessantes para cá, e Abraão é um deles. Semitas ocidentais, Deus age na vida dele quando ele vai para a terra de Canaã. E o que vai acontecer? Uma das coisas mais importantes para entender o Antigo Testamento, entender essa questão de reino, está ligado com uma palavrinha importante, que é a palavra aliança. Uma palavrinha que chama-se berite. O que é uma aliança? Aliança é uma promessa ou acordo entre duas partes envolvendo obrigações e benefícios. A palavra certa para a gente usar para isso é contrato. No Antigo Oriente Próximo existiam modelos de contratos, como existe hoje. E pasmem vocês, mas as alianças que aparecem na Bíblia são feitas em cima desses modelos conhecidos no mundo antigo. Então dá para a gente entender mais adequadamente como é que funcionava esse contrato. O que a gente vai descobrir? Nós temos algumas alianças no Antigo Testamento que são claras e explícitas. Quando Deus faz um acordo, assina um contrato com alguém ou com um povo. Nós temos a aliança de Deus com Noé, em Gênesis 9, a aliança noética. Nessa aliança, Deus assina o contrato sozinho. É uma aliança que não depende de ninguém, só dele. Tem a aliança com Abraão, que aparece em Gênesis 15 e 17. A aliança de Deus com Moisés, mosaica no Sinai, que é a aliança com o povo de Israel. A aliança davídica, que tem a ver com o reino, nós vamos falar sobre isso já na sequência. E o que vai ser chamado de nova aliança. E a gente precisa até entender isso, porque quando a gente pensa em nova aliança, né, do que a gente está falando? É nova em relação a quê? É nova porque Deus cancelou a de Noé, fez uma nova? É nova porque Deus cancelou todas e resolveu fazer só essa aí? A que ela se refere? A nova aliança é explicitamente uma aliança que tem a ver com a aliança mosaica do Sinai. Não tem nada a ver com a aliança com Abraão, não tem nada a ver com a aliança feita com Davi. É a aliança que tinha sido feita em cima da lei e que a lei devia ser escrita em tábuas de pedra. Aí na nova aliança, em Jeremias 31, diz que agora essa lei vai ser escrita em tábuas de carne, colocada no coração. Então, claramente, vocês vão entender por que isso vai acontecer. Nós temos dois tipos de aliança no Antigo Testamento. Uma aliança era chamada de bilateral e outra aliança unilateral e incondicional. O que quer dizer isso? Que havia dois tipos de documento. Uma aliança envolvia duas pessoas e, por definição, ela era condicional. Ela dependia da obediência da pessoa, ou daquele que estava envolvido. Agora, outra aliança, que era unilateral, ela era incondicional. Ela dependia, por exemplo, tinha um tipo de tratado, ou de acordo, ou aliança, que era a concessão que um rei dava para um súdito de terras. O rei assinava e acabou, ninguém discute. E isso fechou. Havia outros tipos de contrato? Não, que envolvia obrigações de duas partes. Aí o que a gente vai perceber? Quando a gente vai caminhar pelo livro de Êxodo, nós vamos ver que Êxodo vai enfatizar a presença de Deus, que vai se manifestar no meio do seu povo. Deus está nesse processo de redenção, se aproximando do povo. Uma presença libertadora, porque o povo é escravo desses poderes
pagãos, que no caso é o Egito, uma presença orientadora e uma presença que vai ser exigente, que vai exigir uma atitude do povo em relação à aliança. Isso não é tão importante para a gente entender a questão do reino. Apenas o slide é um pouquinho mais completo e eu não quis apagar aí o slide como um todo. Então o que vai acontecer? Na libertação, o Egito, na ocasião maior potência do mundo, que representa esse poder soberbo e arrogante que se opõe a Deus, ele tem o povo escravo, o povo é libertado, né? Vai lá para a terra de Canaã, você conhece bem a história, e a gente tem essa dimensão dos escravos no Egito, dois tipos comuns que existiam, os domésticos e os estrangeiros, que eram capturados em guerras, vendidos por mercadores, e aí isso foi descoberto no Egito. Interessante isso aí, né? São pinturas dentro, né, das pirâmides ou de lugares funerários, né, onde a gente pode ver essa realidade representada até hoje. E havia também, né, aí os chamados escravos domésticos, e que eram escravos às vezes ligados ao próprio povo que tinham caído em escravidão. É muito importante essa ideia de Deus começar a agir na vida do povo, tirando o povo da escravidão. Por quê? Porque a escravidão é o antirreino, né? A escravidão representa o poderio humano de opressão baseado nos deuses falsos e pagãos, e é coisa que a gente não percebe à primeira vista. Quando Deus vai libertar o povo do Egito, na verdade existe uma guerra. Guerra de que tipo? Teológica. Porque cada uma das pragas que você tem no Egito, águas, em sangue, rãs, piolho, moscas, morte dos rebanhos, feridas, granizo, gafanhoto, trevas, mortes, primogênitos, está ligado a um deus egípcio. Cada vez que acontecia isso, era o Deus de Israel vencendo o Deus egípcio. Começa a surgir um tema aqui muito interessante, que é o seguinte: tem algum problema sério nesse mundo, que todo mundo devia estar vendo. Qual é o problema? Muito claro, Deus é o rei. Ele é o Senhor de toda a terra. Qual que é o problema? Não é isso que a gente está vendo. Não parece que Deus é o rei, nem que ele tem domínio coisa nenhuma. Porque quem domina o mundo é quem? É o faraó. Depois vai ser o rei da Síria, da Babilônia. Então como é que é essa história? Então vai surgir um assunto muito importante, que é o seguinte: Deus, que é rei de direito, tem que ser rei de fato, para que o mundo entre nos eixos. E aí começa-se a mostrar que esse mundo, onde não foi exercido o domínio adequado, submisso a Deus, está num caos de injustiça, maldade, opressão, todo tipo de coisa ruim. E por quê? Porque as coisas não estão no seu devido lugar. E aqui o que acontece? Esse texto é um texto bíblico subversivo, no sentido em que ele vai mostrar o seguinte: parece que o rei do Egito, o faraó, e o seu poder e os seus deuses de fato dominam. Mas você quer ver que não é verdade? Que apesar de Israel ser um povo simples, fraco, oprimido e dominado, você vai ver que o Deus desses oprimidos é superior a todos os deuses do Egito. Essa é a lógica que está por trás do cenário. Então, nesse sentido, quando Deus faz essa redenção, Deus estabelece uma aliança no Sinai. Essa aliança era uma aliança cuja referência principal vai ser a lei. Porque uma vez que Deus estabelece essa aliança, como é que ele fez? Ele fez essa aliança em cima de um contrato antigo, que existia no Oriente, que era um contrato de 2 assinaturas. Quando um rei poderoso libertava uma nação menor vencia o inimigo, e ele chegava lá e fazia um contrato que dizia o seguinte: eu sou o rei da Síria, fui eu que venci os edomitas e tirei eles da sua terra, portanto a partir de agora você vai prestar lealdade a mim. Então agora você vai adorar os meus deuses, você vai pagar tributos a mim, você vai fazer isso. Se você for fiel à minha aliança, eu vou proteger as suas fronteiras, eu vou perseguir os seus inimigos, eu vou ajudar você assim. Se você for infiel, aí eu vou pegar pesado e a coisa vai ficar complicada. Quando você lê
a aliança que Deus faz no Sinai, no Pentateuco, ela é exatamente desse jeito. Eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Portanto, não terás outros deuses além de mim. É desse jeito que funcionava. Então Deus liberta. E esse Deus presente nessa aliança, né, ele assinou um contrato com o povo, então se tornou sócio. Né? Como é que você vai viver junto com esse sócio tão poderoso e diferente? Aí Êxodo vai mostrar como é que se comporta diante dele. Aí vem toda uma teologia do culto, vem toda uma exigência e vem a lei, que tem 613 mandamentos, que são, a essência está nos 10, e que Jesus colocou em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E então, o que acontece? Essa aliança do Sinai, que aparece em Êxodo 20, é uma aliança bilateral que foi feita conforme um tratado que havia entre suzerano e vassalo. E ela exigia o quê? Fidelidade de Israel. Por que isso é importante? Porque você vai entender todo o Antigo Testamento. Por que Deus vai ter o direito de mandar Israel, ou Judá para a Babilônia e Israel para cair na mão da Síria? Porque eles assinaram o contrato. Qual era a exigência número 1 do contrato? Qual que é a exigência número 1 mais importante que Deus exigiu? Fidelidade a quê? Como? Onde é que está o maior pecado do Antigo Testamento? Idolatria. Não tenham outros deuses diante de mim, que se comparem comigo. Quer dizer, por que não? É simples, eu estava no sufoco, estava na rua da amargura, gritei, chorei, Deus me tirou do Egito. Agora que eu estou de boa, eu vou prestar honra e fidelidade a outros deuses? Não, Senhor. Então, essa é a aliança. Então, Deus faz a aliança com eles, e quando Deus avisa, fala, e eles vão atrás. Você percebe a doideira que é, né? Porque Israel, que conhece o Deus verdadeiro, que tem o Deus como o seu rei, começa a ter inveja das nações, segue os ídolos das nações e quer ter o rei que as nações têm. Percebe como a coisa complica. E o que vai aparecer no cenário? Deus então vai dizer: como eu insisti, mandei um profeta atrás do outro, e o pessoal não desistiu de ser infiel, eu vou cancelar essa aliança. Por isso é que vai ter necessidade de um lugar para uma nova aliança. Mas qual aliança? A do Sinai, que envolvia a relação que o povo tinha com a lei. Por isso que, nesse sentido, o Novo Testamento vai dar uma redimensionada nessa realidade. Aí o que a arqueologia encontrou, e o povo que criou esse tipo de contrato eram os hititas. Bíblias antigas chamam de heteus. No Museu de Istambul e no Cairo você encontra esse famoso Tratado de Kadesh, que era um tipo de contrato. Isso aqui é um tratado entre os egípcios e os hititas. O primeiro tratado de paz internacional da história, século 13 a.C. Aí o que acontece? A gente vai entender por que isso vai aparecer. Os israelitas, quando são libertados e vão para a terra de Canaã, como é que isso acontece? Eles são um povo que cuida de gado, né? Eles são pastores de rebanhos. Aí eles vão para a terra e vão ocupar lá e vão morar junto com quem? Com os cananeus. E como é que os cananeus funcionam? Os cananeus são povos agricultores. Eles não são pastores de gado. Israel vai aprender a lidar com a agricultura com eles. E como é que funciona a agricultura deles? Conforme a religião deles. Então o pessoal vai dizer assim para eles: olha, você quer que o trigo dê bem esse ano? Rapaz, você precisa vir para as nossas festinhas, senão o negócio não vai rolar não. Nós adoramos um Deus aqui, que esse cara é bom para ajudar na agricultura. É um tal de Baal. Esse Baal era o cavaleiro das nuvens, ele que envia chuva. Lembra a história do Elias lá, de chuva e tal, né? Então, hoje à noite tem uma festinha em homenagem ao Baal, é a nossa Baalada. Então, você vem, né, para participar, e realmente era muito parecida com a Baalada, né? E aí a coisa vai rolar numa boa. O israelita ficava falando: puxa, mas será que realmente para ter garantir, né, sobrevivência, prosperidade, eu não tenho que dar uma negociada? Então o povo nunca teve fidelidade. Eles passaram por esse processo e foram atrás dos cananeus, que praticavam essa religião de fertilidade, onde Baal
que era a divindade masculina, a Zerá feminina. E eles celebravam o casamento numas festas muito parecidas com um carnaval, o casamento de Azerá com um Baal. E a coisa estava indo muito mal, porque nada disso devia ser normal, né? Baal, então, fazia tudo isso e as coisas, então, se complicavam e por isso o povo entrou numa situação de decadência. E aí, o que acontece? A Bíblia vai mostrando essa rejeição do povo ao domínio de Deus. Eles não aceitam o domínio, eles olham para os pagãos, eles olham, até que você chega num ponto onde a coisa se complica feio quando você lê o livro de Juízes. Quem lê o livro de Juízes de noite não dorme direito. Sempre é bom ler de manhã, né? Senão você está complicado, né? Você vai ver que o povo não tem unidade, cada um cuidava da sua própria vida. Deus manda o quê? Permite que os inimigos, quando os inimigos estão atacando, eles se lembram de Deus, buscam. E o livro de Juízes é assim, você lê Juízes 17 até 21, parte final, 4 vezes está escrito, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem achava aos seus próprios olhos. Você lembra da história? Uma história feia, né, da concubina do levita, que é um negócio horroroso, que ele estupra a mulher e fica uma coisa assim apavorante, depois ele esquarteja e manda as partes para Israel. Então, mas você tem que entender onde é que está o detalhe daquela história. O levita está viajando e ele está caminhando. Quando ele está no caminho, ele passa por uma cidade e aí ele diz, olha, pessoal, vamos parar aqui. Não. O negócio é o seguinte, aqui é uma cidade dos cananeus. Eu preciso procurar uma cidade israelita, porque aqui não é seguro. Então ele vai e faz um esforço para chegar em Gibeá de Benjamim. Quando ele chega lá, essa barbaridade do estupro acontece. E do assassinato, da morte da mulher. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que quando o israelita se rebela contra Deus e busca o padrão dos outros povos, ele é pior do que os outros povos. Então, o israelita que se misturou com o cananeu é pior que o cananeu. Então, o grau grotesco de decadência é terrível e essa época é um caos. E nesse caos vai surgir a situação de injustiça muito grande, quando o povo vai buscar uma referência de salvação, que é buscar o quê? Uma monarquia. Por que os povos são fortes e ganham aqui? Porque eles têm rei. Então nós queremos rei também. Aí nós vamos ter rei que vence nas batalhas. Quer dizer, nós vamos buscar a nossa força pelo nosso domínio, pelo nosso poder independente de Deus. E quem que era o grande pepino na época? Eram os filisteus. E você quer saber porque os filisteus eram tão fortes e poderosos? Eles não faziam parte daquele grupo de gente. Eles vieram de Caftor. Pode olhar Amós, capítulo 9, versos 5 a 7. Caftor é o nome antigo de Creta. Os filisteus são indo-europeus. Os cananeus, a maioria deles, e os israelitas são semitas da região. Os filisteus, eles têm arma superior. Eles dominavam a tecnologia do ferro. Então não tinha como Israel vencer. Por isso que toda hora você vê que o pepino é com os filisteus. E eles então passam um aperto muito grande nessa história. E aí, nesse contexto é que vai surgir a monarquia, né, que aparece nos livros de Samuel e Reis. E nós vamos ver um conflito interessante entre duas realidades. Como a gente mencionou, a monarquia surge com uma rebeldia. Saul aparece como um rei que Deus permite, e um rei que vai se conformar a esses padrões humanos, mas ele não tem caráter, ele não tem consistência, ele é uma pessoa complicada, ele não está nem aí pelo que Deus diz. Saul vai o quê? Falhar na luta contra os amalequitas, que é a razão da sua perda, né? 1 Samuel capítulo 15, que ele não escuta o que Deus disse. Ele vai morrer na luta contra os filisteus. E aí, num critério diferente, dentro da monarquia, que é essa referência de desobediência humana, Deus resolve agir e escolhe o seu rei, que é Davi. E veja que Davi está fora do padrão. Davi é tão ruim que nem o pai não lembra dele. Na hora que está lá para escolher, todo mundo está lá, tal, aposentou os filhos, aí ele chega, escuta, mas acabou os filhos, não tem mais nenhum. Não, tem mais um sim. Tal, né? Tá lá, não. Então traz, né? E Deus já sabia que o Samuel também não ia
se animar muito com o negócio, ele já avisou Samuel, ó, não fique olhando muito para a cara do menino não, porque é esse mesmo, tá? Então imagina só o que estava envolvido no processo aí. Aí nós vamos ver que Deus vai agir por meio de Davi, e Davi vai fazer muita diferença, porque ele vai derrotar os amalequitas e vai vencer os invencíveis filisteus. E veja só como Davi é importante. Por que Davi vai fazer tanta diferença e que significado isso vai ter? É a primeira vez na história que aquela ideia de que alguém que está em nome de Deus, representando a Deus, reina debaixo dessa relação de aliança com Deus. Então Davi é esse protótipo desse rei que vai ser o rei que deve estabelecer esse domínio que Deus deve ter sobre o mundo. E o que ele conseguiu? Conseguiu umas coisas interessantes. Primeiro, unidade nacional, porque os caras não se entendiam. Na verdade, as tribos, era igual brasileiro. Só é brasileiro de verdade quando? Quando tem jogo contra a Argentina. Aí sim, Você vê ontem à noite a Argentina empatando, os caras soltando fogo. Gol da Bolívia, Então já viu. Aí o cara mostra o sangue verde e amarelo puro, Conseguiu unir os caras que viviam numa desunião muito grande. Essa unidade não durou muito. Derrotou os filisteus. Os filisteus é ganhar da Argentina em Buenos Aires, na final, O negócio era difícil, ele conseguiu. Davi trabalhou como espião, porque ele foi refugiado, ele ficou entre os filisteus, 1 Samuel 21, 1 Samuel 27. Ele teve acesso, ele que trouxe para Israel a tecnologia do ferro, fez o upgrade, e aí Israel conseguiu ficar de igual para igual com os filisteus. Ele conquistou Jerusalém. Olha que coisa interessante. Davi, se ele fizesse a capital do seu reino em Judá, o pessoal da parte norte ia dizer, tá vendo, o cara fez lá na terra dele, e agora já viu, vai juntar os cupinchos, vai ser aquela confusão. Se ele faz na tribo mais ao norte, longe, o cara é daqui, traiu a gente, foi fazer lá, o que ele fez? Ele conquistou uma cidade na parte alta do centro da terra, que pertencia aos jebuseus, numa conquista extraordinária, segundo Samuel capítulo 5, e quando ele conquista um lugar estratégico no meio. Davi não fez a capital nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Salvador, nem em Manaus. Ele construiu Brasília. Nada de novo debaixo do sol. Fez no centro, num lugar neutro. Então, você vê que ele é um estadista de mão cheia. Ele ampliou o território da nação. Israel se tornou 5 vezes maior do que é o tamanho da terra hoje, para você ter uma ideia. A terra foi chegar até junto do rio Eufrates. Ele venceu os outros inimigos. Tinha Amonita, Moabita, tinha Edomita, tinha os sírios, arameus do outro lado do Jordão. Todo esse pessoal era complicado. Tinha os outros adversários da Copa América para jogar, não era só a Argentina. E aí ele deu início a uma era de paz, que foi herdada por Salomão, e transforma a sociedade de Israel. A sociedade de Israel era como? Era uma sociedade era nômade, com pastores, se tornou agrícola, estabelecida, sedentária na terra. Agora uma sociedade mais urbana, com Jerusalém como capital, com corte, com elemento militar. A coisa vai mudando e vai ser importante para a gente entender a sequência do processo aí. Aí, só para você ter uma ideia, só para a gente, coisa recente, os estudos assim, últimos publicados são de 2007, isso aqui foi achado em Jerusalém, não faz muito tempo, e só pode ser o Palácio de Davi. É da cidade antiga, onde de fato começou Jerusalém, e tem 3.000 anos de existência, e é uma construção gigante, que não tem outra explicação provável lugar do Palácio de Davi que está lá. E aí o que acontece? Nesse contexto é que Deus vai assinar um novo contrato. Esse contrato é um contrato que envolve a aliança de Deus com Davi. Que tipo de aliança? É importante que ela é unilateral. 2 Samuel capítulo 7. Você lê, Deus vai prometer para Davi o quê? Garantir que não haveria de faltar descendente no trono de Davi. Então agora, com esse reino unido, com essa monarquia, nesse momento especial da história, finalmente aquela ideia de que existe alguém que representa Deus e que está
aí em sintonia com Deus para exercer esse domínio, o tempo de Davi e Salomão é o que há de melhor. E Deus diz, a coisa está garantida. E preste bem atenção, para a gente caminhar pelo Antigo Testamento até chegar no Novo, duas coisas são importantes. Primeiro, a aliança do Sinai. Por quê? Porque a aliança do Sinai é a razão porque Deus vai pegar no pé do povo pela sua desobediência, é a razão porque todos os problemas vão acontecer. Como é que funciona a aliança do Sinai? Depende da obediência de Israel. Israel obedeceu? Então as coisas vão de mal a pior. Mas, do outro lado, temos uma outra aliança, um outro documento correndo no mesmo cartório. Que documento é esse? A aliança davídica. Nessa aliança davídica, Deus diz, olha, aconteça o que acontecer, o reino não vai cair. Eu não vou deixar que falte descendente na dinastia de Davi. Aí, a coisa, viu só, até o negócio deu uma balançada aí. A coisa vai ser a base da questão sobre o Messias. A gente vai ver, né, a sequência, é importante ver, Salomão, ele amplia isso, né? Ele vai edificar o templo no ano 966 a.C., vai herdar e vai consolidar o reino de Davi, desenvolveu um comércio internacional, um relacionamento enorme, teve muita sabedoria e riqueza. Ele se complicou, porque na sua parceria de economia internacional, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, e para não arrumar problema com as potências, as nações, com o pai delas, ele foi abrindo mão da sua relação de fidelidade para com Deus, construiu um grande palácio, e a partir de Salomão, a coisa complica. Primeiro Reis, a partir do capítulo 12, a coisa vai ficar esquisita. De repente, de novo, o que a Bíblia faz para a gente? Produz um monte de dúvida. A gente estava aqui feliz, comemorando, mas espera aí. Deus disse que esse reinado era seguro, firme, que ele garantiria. E a Bíblia é muito interessante. Quem é o cara mais complicado do Êxodo, que apronta a coisa mais séria possível? Qual a coisa mais séria que aconteceu na história do Êxodo? Só 6 pessoas de cada vez. Do Êxodo, no livro de Êxodo, qual foi o pecado mais sério do povo? Bezerro de ouro. Quando é que acontece o grande pecado? No momento mais nobre possível. Deus chamou Moisés para entregar para ele o quê? As tábuas da lei. E os caras começaram o carnaval lá embaixo. E quem é que foi o dono do pedaço para fazer o negócio? Quem? Como assim? Arão, o que ele era? Sumo sacerdote, irmão de Moisés. A linhagem, quer dizer, interessante que a pessoa de quem mais você espera é o que mais decepciona. E a pessoa que você jamais imaginaria é a pessoa por onde Deus vai agir. Qual a pior pessoa que você pode esperar no mundo? Uma mulher moabita, Ruth. Quem que é o pior profeta do Antigo Testamento? Jonas, é o maior avivalista da história. Todo mundo se arrepende com a pregação dele. Ele quer matar os caras. É impressionante. Então, na sequência, quem é o cara que a gente sabe que nunca vai dar nenhuma mancada? Salomão. Porque ele é o mais sábio no mundo. Pois é, exatamente ele que vai chutar o pau da barraca. Salomão entra num processo de decadência e no tempo dele inicia-se uma divisão social séria entre ricos e pobres. Porque a lei protegia também a sociedade no aspecto social. A sociedade começa a entrar em decadência. Jeroboão tinha fugido para o Egito como um refugiado político. Quando Salomão morre, ele volta, e o povo nunca foi fiel a duas coisas. O povo jogava nos dois times. Tudo. Falou em Deus todo santo ajuda. Eles estavam, né? Os caras acharam até na arqueologia pedacinho de caco de cerâmica, assim, de um lado Javé, do outro Baal. Está tudo deitado em casa. Falou em Deus, está valendo. Pois é, nada de novo debaixo do sol. Aí a coisa se complica e ele então afasta-se de Deus e abre espaço para a divisão que vai... O que vai acontecer? Vai deixar a gente maluco, porque Salomão, que edificou o grande templo, Salomão vai ser a razão da
divisão do reino. Qual que é o problema? Espera aí, Deus não falou que ia garantir? Esse reino está começando a assustar a gente. Primeiro, o reino não se consolida, perde espaço. Depois, além dele perder o espaço enorme que eles tinham adquirido, o reino vai ser dividido. E para complicar, o pessoal infiel fica com quantas tribos? 10. E no sul fica só Judá e Benjamim. Benjamim é nota de rodapé. Benjamim, assim, não tinha, né? Quem acompanhou, quem estava mais perto. Então, a coisa se complica de uma maneira muito séria e fenomenal. O reino é dividido, e aí nós temos o início de duas monarquias no sul e no norte. Dá uma olhada na sequência. O reino do norte começa em 931 e vai até 722. São 200 anos mais ou menos. Não teve um indivíduo que se salvasse. 5 dinastias trocam por assassinato. E você ainda diz que Cidade Alerta é um programa que assusta a gente e que é de... O negócio é complicado. Datena estaria em casa com o Reino do Norte. Tremendo. Olha aí, pessoal, vamos lá ver o Joacás, né? O único que aparece melhorzinho é o Jeú. Sabe por quê? Porque ele destruiu a casa de Acabe, acabou com todo mundo. Esse é o melhor assim que a gente consegue, né? Ele detonou bem o que foi pior que ele. Essa é a lógica. A decadência foi tal que esse reino apóstata está a ponto de quase ter exterminado o culto ao Deus de Israel na época de Acabe e Jezabel. Jezabel era uma rainha estrangeira, ela era fenícia, rainha dos Sidônios, né? Adoradora oficial de Baal. Você vê a crise, porque você vai descobrir como essa decadência toma conta da realidade. Um exemplo interessante é a vinha de Nabote, né? Porque mostra como a ruptura com Deus produz uma ruptura que destrói toda a sociedade. Quer dizer, o Nabote tem o terreno dele, o rei passa lá, quer comprar, não vou, que é da minha família, não posso. Chega lá, conversa com Jezabel, eles acertam o negócio, mata o cara, inventa uma história falsa, toma o terreno e pronto. Quer dizer, não existe mais referência nenhuma de justiça, segurança, de paz. Quer dizer, o reino acabou. Onde é que vai? Né? E a coisa chega ao ponto que Deus entrega esse pessoal para a Síria. Senaqueribe vem, invade Israel, a potência, né? Na época de Davi e Salomão, não tinha nenhuma potência perigosa capaz de criar problema lá. Mas depois vem os assírios e vem os babilônios, e aí a coisa vai complicar. Israel é destruído, acaba o reino do norte. Pois é, no reino do sul, a coisa foi melhorzinha. Tem uns reis aí que são mais razoáveis, como Asa, Josafá, né? Mas, mesmo assim, a maioria deles teve muito problema. Os melhores, assim, que a gente pode colocar aí como, né, medalha de ouro, de prata aí, para classificar na Olimpíada do Reino do Sul, a gente pode destacar principalmente o Ezequias, que foi o rei, né, que sustentou Judá na época do domínio assírio, né, o Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém, e o Josias, que fez uma reforma e que trouxe o povo de volta para Deus aí no seu reinado por volta do ano 620. Mas foi uma situação complicada, e complicou bastante porque na época do rei Uzias, você lembra de Isaías? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, né? Pois é, por que isso é tão importante? Porque a época do Uzias, que é a mesma época do Jeroboão II do Reino do Norte, era uma época de prosperidade, quando a coisa estava muito boa. E o pessoal entendia o seguinte: se está indo tudo bem, não importa como é que a gente vive, Deus está com a gente. E a coisa se complicou, e no final das contas vai acontecer um negócio que ninguém poderia imaginar. Inaceitável. Que o Reino do Sul, onde ficava Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, onde ficava o templo santo do Senhor, com todas as coisas sagradas, que vai ser invadido e destruído pelos babilônios. Isso é absolutamente impensável, inaceitável, completamente. Os profetas que começam a dizer isso, eles vão ser vistos como loucos. É como se alguém hoje dissesse o seguinte: pessoal, Deus me deu uma revelação. Pois não, é que como a igreja está
com muitos problemas, muitos pecados, erros, Deus está levantando os umbandistas, os feiticeiros, os macumbeiros, e eles vão destruir todas as igrejas. É isso que soa. Então, quando você vê um Jeremias, um Abacuque falando e o povo não aceita e eles não conseguem entender, você tem que perceber o que está acontecendo. Então a gente vai descobrir que o juízo de Deus cai sobre Israel porque eles quebraram a aliança do Sinai. Não foram fiéis. Deus fez de tudo. Apertou, afirmou, mandou profetas, fez de tudo e não houve jeito. Portanto, a Assíria vai destruir o reino do norte, 722, e a Babilônia destrói o reino do sul. E aí, o que acontece? Deve dar um desespero geral na gente, porque a coisa simplesmente parece não ter sentido. Cai Israel, reino dividido. Cai Israel, depois a Babilônia toma espaço, eles começam a invadir a região 605, primeira deportação, segunda deportação, terceira, 1586, Babilônia domina e vai a coisa até a Babilônia ser destruída pelos persas, que vai ser o fim de tudo, e Judá nem Israel nunca mais serão a mesma coisa. Depois vai ter o período depois da Babilônia, quando vai haver uma reconstrução, uma restauração, a partir de 538, quando você vai ler Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, Malaquias, quando o povo retorna do cativeiro. É importante olhar isso porque tudo que a gente lê depois do cativeiro da Babilônia é totalmente diferente do que aparece antes. Antes o pega é muito em cima da idolatria, do que o pessoal fez, e que o juízo de Deus vai pegar o pessoal.